Rogério, musculação e pilates, a minha opinião, são atividades que demandam esforço repetitivo. O que é o esforço repetitivo? É você pegar um peso de tantos quilos e repetir 15 vezes, 30 vezes, 45 vezes, 60 vezes. É um esforço repetitivo. Só que quando você pega um peso, uma mola, uma borracha e faz contrações, repetidas contrações, contração muscular concêntrica é aquela contração que você encolhe o músculo, você aproxima as duas pontas do músculo para o meio dele. Então o músculo fica mais gordinho no meio e mais fino nas extremidades. Então você acumula o músculo para o meio, ele engrossa ali no meio, mas ele fica mais fino nas extremidades e forçando os tendões. O Pilates e a musculação, eles trabalham nesse sentido. Apesar do Pilates prometer alongamento, mas é um alongamento que você faz com esforço físico. Então você vai produzir tensão ao se alongar. E quando você faz um alongamento sob tensão, você endurece o músculo. Mas não necessariamente você consegue alongar esse músculo. Porque se você faz um alongamento sob tensão, a hora que você solta, esse músculo encolhe. E encolheu, ele aproxima os ossos. Então, Pilates e musculação, da forma como são feitos os exercícios, eu considero, dentro da experiência, 27 anos trabalhando como fisioterapeuta, 21 anos trabalhando com alongamento em relaxamento e observando como eu oriento os exercícios para os pacientes, o resultado que eu obtenho e como os exercícios são orientados na musculação. E trabalhei mais de 2 anos dentro de academia. A forma como a musculação é feita, o que ela leva para o corpo da pessoa, ela vai danificar estruturas. O que o Pilates faz vai danificar estruturas. E quando você tem o alongamento com o relaxamento, você alonga e você relaxa o músculo. Então, você descontrai esse músculo enquanto está produzindo o alongamento. E aí esse músculo realmente ele ganha comprimento. Então, em vez de ele se acumular no meio, ele se espalha do meio para as extremidades e você tem uma musculatura mais proporcional de uma ponta à outra. E uma experiência que eu tive num curso que eu fiz, a PhD, uma doutora não, ela era pós-doutora já da USP, e num curso que eu fui fazer do método CABAT, que é Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, FNP. Eu me ofereci como o aluno para fazer a demonstração, né? A cobaia ali na hora para mostrar para os outros alunos. E eu deitei no chão, ela pegou a minha perna, levantou a minha perna, eu tinha muito encurtamento posterior de coxa e perna, e ela empurrou o meu pé, a ponta do pé para a barriga, então alongou atrás, alongou o ciático e fez uma rotação da minha coxa rodando o pé para dentro. Aquilo traciona o ciático. Quando ela fez aquilo, doeu demais e eu me encolhi todo. Ela falou, mas por que você está se encolhendo se eu estou te alongando? Então, apesar dela ser PhD, eu acho que ela nunca passou pela experiência, ou ela não tinha encurtamento, ou ela não tinha a mesma sensibilidade que eu tenho. Porque quando eu fiz faculdade, logo no final, quase no final da faculdade, nos últimos dias que eu estava lá, um dos professores estava testando o TENSES, aquele choquinho na fisioterapia, para ver a sensibilidade da pele das pessoas. E quando ele ligou o aparelho, foi ligar o aparelho, eu já senti o estímulo. Quer dizer, eu tenho uma sensibilidade muito mais apurada. Qualquer coisa eu sinto. E tem pessoas que quando você liga o aparelho, você vai quase no máximo de intensidade para a pessoa perceber que está tendo choquinho. Então, existem pessoas que vão fazer musculação, vão fazer pilates, vão fazer hidroginástica, vão fazer várias atividades que são essas de academia, de contração muscular concêntrica, que eu sou contrário a isso. Por quê? E elas se sentem bem fazendo essas atividades, porque elas não têm essa percepção do que a atividade está fazendo no corpo.
Eu tenho 21 anos trabalhando com terapia manual, colocando a mão no paciente quando ele deita na maca, quando ele vem reclamando de uma dor. E tem aquelas pessoas que eu mexo no corpo delas que não sente nada praticamente. A pessoa está toda anestesiada, ela não se percebe, ela só sente dor num ponto. E tem pessoas que não dá nem para tocar direito, porque ela tem sensibilidade demais. Então, essa é a diferença entre uma pessoa que vai para a academia e não sente que a musculação está machucando ela. Só quando estoura a hérnia é que ela vai descobrir que teve lesão. Mas ela não consegue fazer a associação de que a musculação, que o pilates, que a contração muscular concêntrica aproxima as vértebras e comprime os discos e causa a hérnia de disco, porque ela não percebe o corpo corretamente. Eu já trabalhei em clínica que pessoas tiveram queimaduras de 2º grau no miolo do osso, na medula óssea, porque a pessoa não tinha sensibilidade e o fisioterapeuta na época ligou o aparelho de ondas curtas, que é calor profundo, que o calor vai lá entre as duas placas, bem entre as duas placas, e aí ele ligou, a pessoa não estava sentindo a temperatura que estava esquentando, então ele colocou mais calor. E depois que a pessoa tirou a placa, né, que passou lá os 20 minutos que era do aparelho, a pessoa foi ver que estava, depois de alguns dias foi descobrir que tinha queimadura de 2º grau na medula óssea, lá no miolo do osso. Como eu tive pacientes também, pessoas conhecidas, um tio meu e outros pacientes tratados em outras clínicas e até em clínicas que eu trabalhei, que o infravermelho, aquele aparelho, ele tem que ficar a 50 centímetros de distância. Mas uma pessoa que tem hanseníase, que tem pouca sensibilidade, você pode colocar a 5 centímetros e a pessoa não sente que está esquentando. E aí dá queimadura de 2º grau. O meu tio trabalhava com caminhão, ele tinha sítio, né, roça, e ele puxava soja, ele carregava o caminhão de soja e levava para a cooperativa. Então ele ficava o dia inteiro debaixo de sol e estava com dor no ombro e foi fazer fisioterapia. Aí a moça lá, a fisioterapeuta, colocou o infravermelho. Tá esquentando? Não. Tá esquentando? Não estava esquentando, não estava esquentando, ela deixou muito perto. Deixou 15 minutos, deu queimadura de 2º grau na pele dele. Ele nunca mais voltou para a fisioterapia. Quando eu coloco a mão, eu não uso aparelho, até um dos motivos é esse. Por quê? Quando a pessoa vem para a clínica, a sensibilidade dela pode estar toda alterada. Ela pode ter dor no joelho e não sentir dor em lugar nenhum do corpo mais. Mas ela ter alteração de sensibilidade no corpo inteiro. Aí, quando eu começo a mexer, essa pessoa começa a sentir, ou depois de 2, 3 vezes, 2, 3 atendimentos, que a pessoa vai ter essa percepção. Agora, quando eu oriento um exercício para a pessoa, os exercícios que estão no site, que estão aqui no YouTube, quando eu oriento o exercício para a pessoa, é exercício que eu já estou há 21 anos orientando, é exercício que eu pratico diariamente, e como eu tenho a percepção mais apurada, uma sensibilidade muito maior, eu consigo sentir exatamente onde aquele exercício está mexendo e falar para a pessoa, quando você fizer esse movimento, presta atenção nessas partes do corpo, porque vai mexer ali. Tem pessoas que não sentem mexer em nada no corpo, nas primeiras vezes. Só que à medida que a pessoa vai dando continuidade à prática do exercício e vai formando conexões, vai se percebendo mais, ela começa a sentir aquilo que eu estou falando, não por indução, mas porque ela formou conexões, ela melhorou a percepção do corpo e aí ela sente como aquele exercício realmente age no corpo dela. Aí sim, ela formou conexões do cérebro pelos nervos até aquela parte do corpo.